Olá, meu nome é Fernando, eu sou diretor da Spanx Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa eleitoral. Aqui na empresa recebemos muitos contatos, especialmente num ano como esse, perguntando como funciona esse processo de coleta de dados e análise dentro do nosso software. Então eu vou começar mostrando como estruturar uma pesquisa, para depois como o resultado pode ser apresentado para o seu próprio cliente ou mesmo como você utiliza as ferramentas para gerar esses dados. Então vai ser um vídeo rápido e sabendo que existem duas opções. Uma delas é investir na compra do software, onde você pode realizar diferentes pesquisas, ou então contratar a Spanx Brasil para desenvolver o seu projeto do início ao fim. Vamos começar pelo software. Bom, dentro do software é possível estruturar todo o questionário personalizado, com layout definido, com logotipia, tudo isso de acordo com a sua necessidade. As questões também são de simples edição, eu vou construindo elas, insiro questões estimuladas, questões de intenção de voto, de rejeição, seja quais forem os tipos, não tem problema nenhum e nenhum tipo de restrição. Acrescendo algumas questões aí de identificação para ajudar depois na rastreabilidade. E isso tudo já fica disponível para impressão, se eu estiver fazendo um formulário papel, ou então para publicação web, se eu estiver pensando em utilizar dispositivos móveis para fazer essa coleta. Agora que você tem o seu projeto elaborado, estruturado, existem as formas de coleta. Então, desde a mais tradicional, então pegar um papel, distribuir aos entrevistadores, eles vão na rua, coletam os dados, voltam para casa e digitam esses dados em um ambiente, seja diretamente no software, seja um ambiente online. Mas também existe a opção de disponibilizar o instrumento de pesquisa para dispositivos móveis. Isso é extremamente interessante, porque ao final do processo vocês vão ter todos os dados já digitados, então o tempo ele é muito curto entre a coleta e a estruturação disto em um banco de dados, e também pela capacidade de rastreabilidade, ou seja, vocês conseguem ver a produtividade entrevistador por entrevistador, além de coletar outras informações, como por exemplo, latitude, longitude, uma foto, algum outro dado do entrevistado. Então isso tudo ajuda a garantir a qualidade da sua pesquisa. Eu vou mostrar agora como funciona a pesquisa no dispositivo móvel. Quando eu desenvolvo esse instrumento dentro do software, ele já fica responsivo. Então, se eu estiver acessando por um tablet ou por um smartphone, o instrumento vai se adaptar automaticamente à tela e vai ficar fluido para quem estiver respondendo. Então, aqui se torna bem simples de escolher as opções. Ele vai navegando entre as diferentes questões e, ao final, isso vai sendo armazenado dentro do dispositivo, se eu estiver falando de uma coleta via dispositivos móveis offline. Quando eu tiver uma rede 3G ou Wi-Fi, eu posso sincronizar os dados e isso vai sendo armazenado em um servidor, que já vai automaticamente consolidando esses dados, que depois vão ficar disponíveis para análise. Agora que os dados estão coletados, estão consolidados em um banco de dados, chegou a hora da análise. Na análise, existem dois caminhos. Um caminho é, você já possui uma estrutura de relatório e deixa ela pronto, disponível online em um ambiente segmentado com diversos dashboards. Então, quando o último entrevistador sincronizar seus dados, automaticamente os relatórios estarão prontos. Ou então, você vai utilizar o software e ir criando relatórios na medida em que a sua curiosidade vai sendo estimulada. Então aqui eu vou começar mostrando um dashboard online. Esses relatórios online, eles ficam disponíveis por meio de uma URL, onde eu defino um acesso restrito com um usuário e senha, que pode ser acessado de qualquer lugar que tenha internet, então não necessariamente precisa ter o software. E, neste caso, eu já tenho alguns gráficos pré-determinados que eu criei dentro do ambiente com algumas informações que podem ser acessados por qualquer pessoa. Eles podem vir aqui, inclusive, interagir junto com esse relatório, filtrando dados ou navegando entre diferentes formatos de gráficos e tabelas. Então, tudo isso fica disponível dentro desse dashboard. Inclusive, por exemplo, quando eu estiver coletando
coordenadas geográficas, eu posso deixar disponível um mapa de calor para me dizer onde foram realizadas essas coletas. Dentro desse dashboard, vocês podem ter diferentes relatórios com diferentes finalidades. Um deles pode ser justamente para poder verificar a produtividade e poder segmentar os dados por entrevistador, seja para uma rechecagem, seja para um controle de qualidade qualquer. Isso é bem importante e dentro do software isso é automático, ou seja, cada dispositivo é identificado por um número único e esse número ele é atrelado à sua resposta dentro do banco de dados. Então isso tudo garante uma qualidade para o seu estudo. É importante dizer que você pode a qualquer momento, dentro desse ambiente online, exportar os seus relatórios em PDF ou então em PPT, mas também pode criar um usuário e senha para o seu cliente. Então ele acessa um ambiente restrito e ali ele vai acompanhando como os dados vão se mexendo e ele pode manipular os diferentes relatórios e ali ter uma concepção diferente dos seus dados. Então, além dos relatórios de análise da própria pesquisa, eu posso ter um relatório destinado à verificação da produtividade dos meus diferentes entrevistadores. Então, posso distribuir eles no tempo ou então por regiões e verificar qual foi a frequência de coleta dentro de cada um. E também tenho acesso ao banco de dados, onde aí eu posso ver resposta por resposta de cada um dos entrevistados na minha pesquisa. No canto superior direito, como comentado, eu posso exportar esses dados em diferentes formatos. Então, se eu tiver em um relatório, eu vou ter a opção de tirar ele em PDF ou em PPT, ou então imprimir ele diretamente. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e fico à disposição, assim como a nossa equipe, para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre esse processo de pesquisa eleitoral ou sobre qualquer outro projeto de coleta e análise de dados. A gente fica à sua disposição.